E aí, galera? Você já morreu 30 vezes pro mesmo chefe? Ou ficou pasmo com a beleza dos castelos de Dark Souls? Ou tentou entender o que aconteceu em Bloodborne? Todos esses jogos são jogos desafiadores, lindos e profundos. E todos eles vieram da mesma mãe, FromSoft. Vamos tentar falar um pouquinho da história e da trajetória dessa empresa que com certeza nunca mais sairá do mundo dos games, seja como empresa, seja como tendência. Só lembrando, galerinha, que ainda tá rolando no canal o sorteio dessa luminária do Pikachu, muito bonitinha, fofinha e gratuita. É só curtir, compartilhar e deixar um comentário "Eu quero" no vídeo. Eu vou mandar para sua casa completamente grátis uma unidade quando batemos 200 e uma unidade quando batemos 300 e uma outra unidade com 500 mais um Gengar também luminária. Participa lá, galerinha. Obrigado. A FromSoft foi fundada em 1986 em Tóquio. E adivinha? Eles nem faziam jogos. Eles eram uma empresa que criava software corporativos, literalmente planilhas e sistemas de banco de dados. O mercado de jogos estava crescendo muito nos anos 90, especialmente no Japão. Com o sucesso do consoles como o Super Famicom, que no Brasil ficou conhecido como Super Nintendo, e a PlayStation, a empresa viu uma oportunidade de crescimento. O surgimento do PlayStation 1 em 1994, com um hardware acessível para desenvolvedores menores e ênfase em jogos 3D, abriu a porta para novatos na indústria. O primeiro game da FromSoft foi King Fields, em 1994, lançado só no Japão para o PlayStation. O jogo era um RPG em primeira pessoa com combate lento, uma atmosfera sombria e muito difícil. Kingsfield foi lançado antes de Elder Scrolls Arena, o que faz dele o primeiro jogo de RPG totalmente em 3D da história. A crítica detestou ele por conta da dificuldade, mas até que ele conseguiu uma base legal de fãs e conseguiu algumas continuações. É considerado um jogo cult. Nos anos seguintes, a FromSoft continuou explorando ideias estranhas e inovadoras, lançando em 1997 Armored Core, que se tornou uma grande franquia que tem continuações até hoje, Echo Knights e Shadow Towers, ambos em 1998. As customizações em Armored Core eram tão profundas que os fãs criaram simuladores e planilhas para otimizar as builds dos jogos. Em 2004, um programador chamado Hidetaka Miyazaki entra para a FromSoft. Ele começa trabalhando em Armored Core, mas logo assume um projeto desacreditado chamado Demon Souls. Miyazaki reformula todo o projeto, cria um mundo sombrio, uma lore bem sutil e uma jogabilidade muito difícil e punitiva. O jogo quase não foi lançado fora do Japão, mas uma empresa chamada Atlus acreditou no projeto. Esse jogo não só criou um novo estilo de RPG, como também mostrou que o público hardcore estava lá, jogando e consumindo, criando teorias, criando builds. Era gostoso e divertido aprender a jogar e dominar o jogo. Em 2011 chegou Dark Souls, com mapas interconectados, segredos, NPCs misteriosos, uma leitura obrigatória da descrição dos itens para tentar montar a sua enredo do que aconteceu antes da chegada do seu personagem. E o pior de tudo, o abismo. Dark Souls tem uma das comunidades mais ativas do mundo dos games em questão de teorias. Até hoje surgem vídeos, análises, detalhes de armaduras, falas, textos de NPCs tentando explicar o que aconteceu antes do seu personagem. Alguns jogadores mais hardcores destrincham a programação do jogo, procurando NPCs que foram excluídos, textos que não foram aproveitados, para tentar mostrar ou explicar o que aconteceu ou qual era a intenção de Miyazaki no jogo. Dark Souls vendeu mais de 5,5 milhões de cópias, e a frase Prepare to Die virou um slogan da marca. Dark Souls foi eleito pela Edge Magazine o jogo mais importante da década. Eis que depois de algumas continuações, a FromSoft lança Bloodborne, exclusivo PlayStation 4. Aqui o combate ficou mais rápido, mais intenso, com a inclusão de armas de fogo. Um mundo muito mais insano e gótico,
além de uma clara influência da H.P. Lovecraft nos cenários e na narrativa. Bloodborne era considerado um jogo lindo, grandioso, com construções imensas, muito bem ambientado, um clima muito gótico. A mídia especializada falava que, sem dúvida, era o jogo mais bonito do PlayStation 4. E como de costume, com uma história muito pesada, existem centenas e centenas de teorias, tanto a respeito do universo, quanto a respeito dos personagens, quanto da história que já tinha passado e do futuro da franquia. E as teorias vão para todos os lados. Tanto se é o mesmo universo onde se passa Dark Souls é o mesmo universo que se passa Bloodborne, quanto se alguma personagem tem alguma conexão, tanto no futuro quanto no passado. Um bom exemplo é o Marvelous Chester, que tem na DLC de Artorias. É um personagem que ele com certeza não se enquadra no clima de Dark Souls, aquele clima mais sombrio, mais cavaleiresco. Ele tá de chapéu, de cartola, de máscara, com sobretudo de uma gola enorme. Ele com certeza se destoa completamente do clima do jogo. E Bloodborne, caso você não saiba, começou a ser produzido logo após o lançamento dessa DLC. Então a chance de ele ter alguma conexão ou ser uma prévia do que estava para acontecer é grande. Existem teorias que ele é um viajante do tempo. Se você lê os fóruns, você vê teorias complexas, muito elaboradas e algumas até bem fundamentadas a respeito tanto de Bloodborne quanto de Dark Souls. 4 anos depois, a FromSoft inova novamente. Ela lança Sekiro, sem build, sem escudo, só espada, reflexo e agora a possibilidade de escalar, pular de um lado para o outro, assassinato em stealth, se esconder em moita, muitas inovações. Foi considerado o jogo do ano de 2019 e é um jogo que até hoje é muito jogado e muito aclamado, tanto pela dificuldade quanto pela mobilidade dos jogos. Sekiro vendeu mais de 10 milhões de cópias e foi o primeiro jogo da FromSoft com opção de dublagem em várias línguas, inclusive o português do Brasil. Em 2022, a FromSoft lança seu maior projeto até então, Elden Ring, um mundo aberto gigantesco, com uma lore complicada e com a parceria com George R.R. Martin, o criador de Game of Thrones. Elden Ring mudou tudo no cenário Souls. O mapa é com 150 chefes. Millennia, a lâmina de Miquella, é o chefe com maior número de mortos de jogadores. E o mapa que é 5 vezes maior do que o do Skyrim. E como já é de costume, foi eleito o jogo do ano em 2022. Mais de 20 milhões de cópias. Um dos jogos mais assistidos da Twitch e foi eleito o melhor jogo do ano pela Metacritic escolha do usuário. Em 2023, a FromSoft voltou às origens com Armored Core 6, Fires of Rubicon. O jogo combina o legado dos robôs gigantes com a experiência adquirida em Bloodborne e Dark Souls, e foi aclamado pela crítica. Os fãs também adoraram, eu particularmente gostei muito. Vendeu mais de 3 milhões de cópias em 2 meses, conseguiu 87 pontos no Metacritic e foi nomeado em 3 categorias no Game Awards 2023. A FromSoft construiu uma reputação única, narrativas profundas, escondidas, mergulhadas em detalhes, um mundo trágico, mas fascinante, mecânicas que punem, mas recompensam. Ela não surgiu. Mas e aí? Qual jogo da FromSoft te marcou? Qual foi o chefe que fez quase quebrar o controle? Comenta, compartilha, deixa aí a sua opinião. E lembre-se, como já diria a FromSoft, morrer é só parte do aprendizado. Falou, galera, até o próximo vídeo. Abraço!